Audiobook Beleza em Vez de Cinzas. Autora Joyce Meyer. Segundo, as cinzas do abuso. Creio que muitas pessoas sofrem abusos de uma forma ou de outra durante a vida. Quase todas as pessoas podem se lembrar de um tempo em que foram maltratadas. Também creio que há multidões de pessoas gravemente traumatizadas pelo abuso que lhes foi infligido. Algumas das definições para o verbo abusar são: usar de forma imprópria ou errada, enganar, usar de forma a injuriar ou danificar, maltratar, atacar com palavras, insultar. As definições para o substantivo abuso incluem uma prática ou costume corrupto, o uso ou tratamento impróprio ou excessivo, mau uso, uma atitude enganosa, engano, a linguagem que condena ou difama de forma injusta, desequilibrada e irada, maus tratos físicos. Algumas formas comuns de abuso são físico, verbal, mental, emocional e sexual. Qualquer forma de abuso contínuo pode produzir uma raiz de rejeição no indivíduo que tem sido maltratado. E esse sentimento de indignidade pode, então, causar problemas graves nos relacionamentos interpessoais desse indivíduo. Hoje vivemos numa sociedade cheia de pessoas que não sabem como lidar com as outras. Embora o abuso na vida deles tenha cessado, o resíduo do trauma continua a afetar sua habilidade de relacionar-se com os outros. Deus nos criou para o amor e a aceitação, mas o diabo trabalha arduamente para nos manter com o sentimento de rejeição, porque ele sabe que a falta de valorização própria e o sentimento de rejeição enraizado arruinam indivíduos, famílias e relacionamentos. Os tipos de abuso mencionados acima, sejam eles na forma de relacionamentos quebrados, abandono, divórcio, acusações falsas, exclusão de um grupo, rejeição por professores e outras autoridades, ridicularização por colegas ou qualquer uma de centenas de ações ofensivas podem causar feridas emocionais que impedem as pessoas de manter relacionamentos saudáveis e duradouros. Você já foi abusado? Se você foi tratado de forma indevida ou imprópria, isso pode ter afetado profundamente seu estado emocional. Mas, para ser curado da dor do abuso, você tem de desejar ser saudável. Uma das minhas passagens favoritas e que considero uma das mais surpreendentes das Escrituras está no Evangelho de João, capítulo 5. No versículo 5, é dito que Jesus viu um homem deitado em seu leito junto ao tanque de Betesda, acometido por profunda e prolongada enfermidade por 38 anos. Apesar de saber por quanto tempo este pobre homem estava naquela terrível condição, Jesus perguntou-lhe: "Queres ser curado? Você realmente está determinado a receber sua cura?" Versículo 6. Que tipo de pergunta para se fazer a alguém que estava padecendo por tanto tempo? Contudo, essa pergunta era apropriada, porque nem todos desejam a cura em intensidade suficiente para fazer tudo o que é requerido. Feridas emocionais podem se tornar uma prisão que mantém o eu do lado de dentro e os outros do lado de fora. Jesus veio para abrir as portas das prisões e libertar os cativos. Veja Lucas 4, versículos 18 e 19. Você pode pensar: mas quem lidará com a pessoa que me feriu? Abordaremos essa questão também. Você pode também estar se perguntando:
O que faz essa mulher pensar que é uma autoridade neste assunto de emoções, especialmente as minhas? Talvez haja perguntas que você gostaria de fazer-me, tais como: você tem formação em psicologia? Onde você estudou? Você já passou por algumas das coisas pelas quais passei? Como você sabe o que é estar numa prisão emocional? Tenho respostas para todas essas perguntas. Assim, se você for corajoso o suficiente para enfrentar sua situação e determinar-se realmente a ser curado, então continue lendo. Fui abusada. Minha formação escolar, minha experiência e minhas qualificações para ensinar sobre esse assunto vêm da minha experiência pessoal. Eu sempre digo, sou graduada pela Escola da Vida. Reivindico as palavras do profeta Isaías como meu diploma. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me qualificou para pregar o Evangelho das boas novas aos humildes, aos pobres e aflitos. Ele enviou-me a pôr ligaduras e a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, físicos e espirituais, e a abertura das prisões e dos olhos daqueles que estão algemados, a proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do seu favor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr consolação e alegria sobre os que em Sião estão de luto, um ornamento de beleza, uma grinalda ou diadema em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste expressiva de louvor em vez de espírito angustiado, oprimido e abatido, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, imponentes, fortes e suntuosos, destacados pela retidão, justiça e postura correta com Deus, plantados pelo Senhor, para que Ele possa ser glorificado. Isaías 61, versículos 1 a 3. Grifo da autora. Deus transformou minhas cinzas em beleza e tem me chamado para ajudar outros a aprender a permitir que Ele faça o mesmo por eles. Fui abusada sexual, física, verbal, mental e emocionalmente, desde que posso me lembrar, até que finalmente deixei minha casa aos 18 anos. De fato, vários homens abusaram de mim em minha infância. Fui rejeitada, abandonada, traída e enfrentei um divórcio. Eu sei o que é ser uma prisioneira emocional. Meu propósito ao escrever este livro não é dar meu testemunho completo em detalhes, mas trazer-lhe o suficiente de minha própria experiência para que você possa acreditar que sei o que significa ser ferida. Posso mostrar-lhe como se recuperar do sofrimento e do trauma do abuso. Quero ajudar você e posso fazer isso de uma forma melhor se realmente crer que compreendo o que você está passando. Antes de começar a abordar os detalhes da minha infância e compartilhar algumas das coisas que experimentei, desejo dizer que minha intenção não é difamar meus pais de forma alguma. Desde a primeira edição deste livro, Deus tem sido fiel em restaurar o meu relacionamento com eles. Mas tenho aprendido que pessoas feridas ferem outras pessoas, que a maioria das pessoas que ferem os outros foi ferida por alguém. Deus capacitou-me pela sua graça a dizer: Pai, perdoa-lhes, pois eles realmente não sabiam o que estavam fazendo. Conto esta história somente com o propósito de ajudar aqueles que, como eu, foram abusados.